Fala, galera! Tudo certinho com vocês por aí? Mais uma vez, gostaria muito de agradecer pela participação de todos vocês no GoRN 2020 Online. E sejam bem-vindos à nossa plenária internacional Estados Unidos versus Europa, Inovação e Sustentabilidade no Mundo Pós-Pandemia. Eu sou Jéssica Sena, trainee do Sebrae RN e faço parte da organização do evento. E sou integrante também da Unidade de Negócios, Inovação e Tecnologia. Estou super feliz de estar participando desse momento com vocês. Então, sem mais delongas, vou anunciar os nossos convidados. Então, nosso primeiro convidado é um veterano empreendedor que está no Vale do Silício desde 1991. Um dos primeiros brasileiros que, junto com seu sócio João Lima, vendeu uma startup de tecnologia no Vale do Silício, a Cyclade Corporation. Atualmente vive em Fremont, Silicon Valley, Estados Unidos, onde é investidor e empreendedor. Fundador da F's Homes, onde pode realizar o seu sonho de projetar e construir casas energy efficient, de alto padrão no Vale do Silício. É um ávido flautista e apaixonado pela música instrumental brasileira, o famoso chorinho. Fundador da Global Choro Music e tem um sonho muito lindo de tornar o choro brasileiro conhecido no mundo todo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao GoRN 2020. Com vocês, Daniel Dallarossa. E para começar, vamos fazer uma análise diante desse nosso atual panorama. E quais percepções que marcaram você, Daniel, diante desse cenário? E que impacto você consegue enxergar desse panorama sobre as pessoas? Bom, então, olá, Jéssica, olá, Breno. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e fico feliz de poder estar participando, ajudando no que a gente puder. E eu queria falar então um pouquinho, depois da apresentação que a Jéssica fez, né? Eu estou aqui no Vale do Silício já há muitas décadas, não quero nem falar quanto tempo. E eu queria comentar um pouquinho sobre essas questões que o momento que nós vivemos e alguma relação com inovação e criatividade que são importantes nas nossas vidas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria fazer é essa questão do momento que a gente vive, momentos diferentes, que tem muitos desafios, mas também tem oportunidades, né? E primeiro comentário é essa questão de desinformação que a gente vê tanto por aí, e pessoas, empresas levando vantagem, se beneficiando dessa desinformação que a gente vive nesse momento. Então, a pandemia ela veio pegar a humanidade fragilizada, na minha opinião, nessa questão de desinformação. Então, por incrível que pareça, no começo dessa pandemia, quando foi janeiro, fevereiro, né? Foi um pouquinho na fevereiro, março. A gente ouvia na televisão que pessoas não acreditavam, que pensavam que era hoax, que era piada, isso daí não era verdade, isso não existia. E todas essas medidas que os cientistas falam de isolamento, de máscara, etc., não faziam sentido, que eles pregavam, o pessoal não acreditava. Até que, em alguns meses para cá, a partir de, eu acho que maio ou junho, eu comecei a ver isso no meu próprio meio, nas pessoas que eu convivo. Então, essa desinformação, ela está acontecendo, é um fato, não é? E a primeira reação do ser humano, a minha primeira reação é ficar irritado. Tá? Pessoas que vinham para mim, que eu tenho relacionamento com certa coisa que são absurdas, falei, não posso ficar irritado, é pior, a situação vai escalar, né? Então, com calma, eu explicava, olha, puxa vida, olha a informação que você olhou, não é bem assim, olha esse tipo de informação, verifique aí, o pessoal está querendo usar você, a sua boa vontade, para te colocar contra, ou para gerar desinformação. Aí a pessoa voltava e falava, Daniel, muito obrigado, realmente você estava com razão. Eu fui checar, a informação não é válida. Então, é esse mundo que a gente vive hoje. Essa pandemia veio nos pegar num momento fragilizado. Essa questão é complexa de desinformação, vai passar por novas leis, nós como sociedade vamos ter que arrumar uma forma de... Isso nunca vai resolver completamente, porque a natureza humana, do ser humano, ela é complexa, mas tem que melhorar, né? Acho que todo mundo concorda que tem que melhorar. O meu ponto é o seguinte, esse panorama de Covid, com a desinformação, inclusive eu caí aqui no meu dia a dia, eu me peguei aqui num certo dia com uma informação tão absurda que eu resolvi checar na internet. Eu resolvi checar eu mesmo, eu falei, não é possível.
Esses vídeos que a gente vê, tinha lá uma empresa que patrocinava um desses vídeos. Eu liguei para a empresa, daqui da Califórnia, eu liguei para uma empresa de marcas e patentes em Florianópolis, falei com o dono da empresa. O resumo é o seguinte, essa empresa estava patrocinando alguém que estava produzindo desinformação sem sequer conhecer aquela pessoa. Porque a marca dessa empresa estava sendo promovida. De novo, ela estava dando recursos para alguém que ele não conhecia, porque ele estava, de alguma forma, se beneficiando com a situação. Aquilo foi demais, eu liguei para os meus filhos, eu tenho uma família grande, eu tenho 5 filhos, uma está em Nova York, outra está aqui em São José, as 3 estão outras na faculdade, e desabafei, gente, como é que é isso? É isso que está acontecendo? Então, eu não quero me estender muito, mas o meu ponto é o seguinte, todo esse panorama, não é, nos conduz, pelo menos brevemente para mim, a um clima de frustração, né? De perder de desmotivação. Num primeiro momento é isso que me vem na cabeça, desmotivação, frustração. E isso é complicado porque afeta as nossas vidas, né? Quem tem projeto, imagina se eu tivesse aí com os meus 27 anos quando comecei a minha empresa, né? Você tem que ter motivação lá em cima e tem que estar junto com o seu sócio e vamos continuar. Não tem dúvida que isso nos afeta. Então, eu queria dar algumas dicas, alguns pointers aqui para o pessoal, do meu ponto de vista, né, como é que a gente consegue minimizar tudo isso. Então, para falar disso, eu queria falar de uma coisa. Depois que eu vendi a empresa, então viemos para cá no Vale do Silício, em 91, tivemos sucesso, vendemos a empresa em 2006. E eu fiquei, por alguns anos, depois da venda da empresa, eu fiz um curso de empreendedores que eu quis ajudar o pessoal no Brasil e dei esse curso por vários anos. Mas, num primeiro momento, eu fiquei de 2006 a 2008, por aí, pesquisando, né? Eu fui atrás de teorias de psicologia, teorias de criatividade, marketing e tudo mais, para entender qual foi o drive principal meu, do João, meu sócio, e de todos os colaboradores para chegar onde a gente chegou. Então, eu lembro que eu citava assim, será que foi paixão por tecnologia? Será que foi ousadia em ir para o mundo inteiro? Nós, mesmo pequenos, né? Uma empresa não como... Pequena empresa com 300 funcionários, a gente tinha várias filiais, abrimos 14 filiais pequenas, 6 funcionários aí pelo mundo todo, na Ásia. Será que foi essa ousadia? Será que foi capacidade de aceitar desafios, marketing? Eu cheguei à conclusão que tudo isso foi importante, mas não foi, nenhum deles foi o elemento principal. O que estava por trás de tudo isso foi motivação, foi essa palavra. Foi motivação, o fato de você acordar todo dia. E não importa a circunstância, você retoma, eu quero fazer, eu quero que aconteça. É isso que foi o drive principal, na minha opinião. Então, eu acho que nesse instante, o importante é a gente preservar e incrementar nossa motivação, nossa autoestima e os nossos sonhos, tá? Para isso, eu dou algumas dicas aqui. Reação de motivação, né? São 4 pontos que eu relaciono para a gente incrementar a motivação e lembrar que isso são habilidades, né? Que a gente nasceu com isso. Alguns talvez tenham a propensão de ser mais motivados desde pequenininhos, né? A gente observa isso nas crianças quando você voltar lá no tempo de escola. A gente observava crianças mais motivadas, outras não, mas não pensar que isso é genético. Existe realmente uma carga genética, mas é uma habilidade, né? Tá certo? É uma habilidade que a gente treina para criar motivação, para estar mais motivado. Então, algumas dicas. Wellness, né? Exercícios físicos, eu sou nadador, não posso nadar nesse momento, mas não parei. Estou andando, que é uma coisa que eu não gostava de fazer, andar, eu achava coisa de velho. É andar, coisa maravilhosa. Como não? Andar, estou andando. Não posso nadar. Estou andando. E estou andando de bicicleta. Eu ressuscitei uma bicicleta que eu tinha aqui da minha filha, estava pegando, enferrujando aqui, e estou na bicicleta. Então, exercícios físicos, hobbies que você tem, a música na minha vida é muito importante, né? Comer bem, tudo isso faz parte, tem ligação com a motivação. Lembrar que todas as teorias de criatividade, elas falam que motivação é, digamos, grosseiramente, é 1/3 do aspecto de criatividade. Se você falar de criatividade, que é a base da inovação, você vai ver que 33% disso está ligado com a nossa capacidade de nos motivarmos, tá? Por isso que eu estou enfatizando isso. Outro aspecto para incrementar a motivação é a inspiração. O fato de você estar aqui agora participando desse evento
mostra, né, que você quer se inspirar e você quer, então, se motivar. Então, palestras, livros, filmes que te motivam, tá? Construir e manter relacionamentos positivos, né? Nem sempre a gente consegue escolher os relacionamentos. Eu falo que a gente pode escolher. Na maioria dos casos, nós podemos escolher relacionamentos que são positivos, que nos levam para cima, não para baixo. Às vezes não dá, às vezes a gente tem até familiares e que não é possível fazer essa escolha. A gente tem que continuar. Mas na medida que for possível escolher relacionamentos que nos levam para cima. E um outro ponto, finalmente, que eu quero falar de motivação, que pouca gente fala, a questão de mindfulness, que eu me envolvi a partir de 2008 também, que é treinamento da mente, ou meditação. Não gosto de falar muito nessa palavra porque o pessoal confunde. Eu falo até de mindfulness. Treinamento da mente. Você parar todo dia, fazer o seu exercício mental para se automotivar, isso é muito importante. Se quiserem falar mais, a gente pode falar mais sobre isso. Outro ponto que eu quero falar, saindo da motivação e indo para o momento atual, manter-se engajado. Vamos nos manter engajados, né? Vamos estar engajados. Como? Na comunidade que a gente está, nos manter engajados. Você está em tecnologia, com as tecnologias, porque, pelo menos para mim, no primeiro momento, com esse choque de desinformação e das notícias, a gente tende a nos retirar, né? Nos afastar. Isso não é bom. Então, nós temos que nos manter engajados. Se você tem cliente que está começando, uma empresa nascente, fique engajado, tá? E para quem está começando, na minha vida foi muito importante, um sócio foi João Lima, né, que é natural aí de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, São Miguel. O João foi a pessoa que eu encontrei, que nós construímos o nosso sonho, né, realizamos. Eu acho importante, muito importante, ter alguém que você possa colaborar. Né? As teorias de empreendedorismo falam que tem que ter habilidades complementares, esses sócios. Eu digo o seguinte, tudo isso é válido, mas é uma pessoa que você possa contar nesses momentos. Eu acho muito importante. Eu digo isso porque hoje eu estou já pensando em me aposentar, né? Eu estou fazendo muitas coisas que eu sempre quis fazer, não por necessidade mais, eu tenho porque eu quero. Então eu estou sozinho, e é difícil trabalhar sozinho, é difícil decidir sozinho. Quando você tem alguém, é importante, é muito positivo, é muito produtivo, sai fora das nossas perspectivas. Então eu queria falar isso, Jéssica, essa é minha introdução aí para a gente poder avançar. Obrigado. Incrível esse compartilhamento, Daniel, colocando a motivação como fator-chave para essas conquistas. E, sem dúvida, nós gostamos muito desse compartilhamento, dessas dicas, né? Para que a gente possa praticar e incrementar a nossa motivação e ir em busca das conquistas dos nossos objetivos. Vocês anotaram aí, galera? Show de bola! Outro ponto, né, muito rico que você compartilhou foi falando sobre a questão do engajamento e a importância de manter-se engajado. E pensando a nível de ecossistema, eu fazendo essa reflexão, pensando a nível de ecossistema, eu fico muito feliz, né, em todas as comunidades e grupos e instituições que estão correalizando o evento conosco, né, o GoRN 2020, que não deixa de ser um pouco desse engajamento que você pontuou aí. E é tão importante e colabora muito com o desenvolvimento de tantos e do nosso ecossistema e dos negócios e tudo mais. Então, show de bola. E também a questão da sociedade é um ponto muito importante, e você colocando, né, como foi essencial para você ter alguém com quem contar durante esse teu empreendedorismo, né, com a Cyclides principalmente. Então, show de bola. Então, vamos em frente, né? A gente tem um próximo convidado aí. O nosso segundo convidado, super especial, é professor sênior em Gestão de Operações Sustentáveis na Escola de Negócios da Ulster University, na Inglaterra, onde reside há mais de 10 anos. É um dos maiores especialistas em sustentabilidade e estratégias de operações. E em suas atividades de ensino, pesquisa e consultoria, incluem estratégias de sustentabilidade, tecnologia verde e estratégias de operações, gestão de inovação verde, pensamento sistêmico e tomada de decisões. Também é vice-presidente da International Association for Management of Technology.
faz publicações em revistas de alto impacto e trabalha em estreita colaboração em organizações grandes e pequenas, e muito mais coisa. Ele também teve a sua própria startup e foi nosso colega aqui no Sebrae RN em 2005. Gostaria de dar boas-vindas e, mais uma vez, agradecer por aceitar o nosso convite. Com vocês, Breno Nunes. É com você, Breno. Obrigado, Jéssica. Obrigado à organização do GoRN, do Sebrae, pelo convite. É um prazer dividir aqui essa plenária com o Daniel. E depois da exposição do Daniel, eu não podia deixar também de citar essa questão da confiança entre as pessoas, da influência de notícias falsas, dos fake news que tem surgido. E lembrar que algum tempo antes de toda essa história de pandemia, o Reino Unido passou por um momento muito difícil, um momento que afetou a história do país, é um momento histórico do Brexit. E o Brexit foi uma campanha que sofreu bastante influência de notícias falsas, de informações erradas, que geraram diversos comportamentos que até hoje o país sofre com isso, atritos que talvez são desnecessários se essas informações tivessem sido filtradas ou combatidas na época do referendo do Brexit. Mas a minha exposição hoje será um pouco mais voltada para a questão da minha área de expertise, que é a parte de sustentabilidade, né? E eu gostaria de iniciar as observações durante o período de lockdown, em especial, como algumas coisas foram alteradas, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ecologia em si e do ambiente de negócio. Primeiro, vamos entender o que aconteceu, né? Houve uma parada de consumo que talvez só foi vista em tempos de guerra, né? Como eu não estava vivo durante a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez na minha vida que eu pude observar uma ação deliberada para se controlar a demanda em organizações, né? Então, você não pode sair de casa, você não pode comprar certos itens, você não pode ir à academia, o Daniel até citou, não posso ir para natação, eu também sou entusiasta de esportes, então o meu futebol de domingo foi encerrado, as minhas aulas de judô foram encerradas, e isso tudo traz diversos impactos. Do ponto de vista global, só para a gente ter ideia da dimensão dessa pandemia, o PIB global caiu 5,2%. No Reino Unido, a queda foi muito mais intensa, cerca de 20%. Na zona do euro, melhor, na União Europeia, por volta de 3%. Tá? Em contrapartida, o consumo de energia só caiu 6%. Então, toda essa dicotomia que temos entre crescimento econômico e consumo de energia, você vê que há limites, mesmo que você pare toda a atividade econômica, o impacto que você tem em consumo de energia, consumo de água, geração de resíduo, ele de certa forma, é um pouco limitado. A emissão global de CO2 no período de lockdown caiu 17%. Por quê? Porque nós temos uma atividade econômica global que está talvez no seu período mais alto de importação e exportação, de mobilidade de pessoas. E é talvez por causa dessa mobilidade de pessoas que o vírus conseguiu ser transportado tão rapidamente da região da China, do Sudeste Asiático, para a Europa, e da Europa para a América do Norte, e depois na América do Sul. Tá? Então, só para fazer colocar um certo contexto do ambiente de negócios nos quais vários líderes estão tendo que tomar decisão. E aí eu tenho que concordar também com o Daniel no ponto que ele coloca. Pessoas de altíssima escolaridade, de posições de liderança, incentivando visões talvez pouco responsáveis com relação à informação. E eu acredito que isso é outro problema que antecedia a pandemia, que é uma crise de liderança que está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu quero voltar um pouco, não quero me deter tanto
de trazer informações, de construir, talvez, certos cenários, tendências que ajudem os jovens que estão pensando em empreender, em particular aqueles que estão pensando em empreender em escala global, né? E eu quero começar discutindo um pouco como algumas empresas de classe global responderam durante essa pandemia, né? Eu sou cliente da Amazon, né? E eu tenho o meu Amazon Prime, e quando eu fiz compras, pela primeira vez, sou cliente há alguns anos, recebi a resposta da Amazon dizendo, infelizmente, nós não temos condições de cumprir o nosso prazo. Olha só, a Amazon, ela compete em velocidade. Você compra um item hoje e ela promete que vai entregar a você amanhã e realmente entrega. E nesse período de lockdown, ela disse, não, eu tenho um papel que é maior do que isso. Eu tenho um papel dentro do ecossistema, eu tenho uma responsabilidade, que é entregar itens que são essenciais, antes de entregar itens supérfluos. Como ela fez essa classificação, eu ainda não descobri. É uma pergunta de pesquisa interessante. Mas os supermercados tiveram que fazer várias escolhas difíceis, né? Entre o que colocar na prateleira, itens que eram mais essenciais, ao invés de itens que necessariamente têm uma margem de lucro maior. Veja bem, para quem estuda sustentabilidade por nos últimos 20 anos, aí, ou 10 anos, tá? Essa tem sempre sido a tensão que nós discutimos, que é esse caminho aí, talvez estreito, entre a maximização do lucro e a proteção do meio ambiente, e a inclusão de outras classes sociais no seu portfólio de produtos. E essa pandemia, ela trouxe, de certa forma, até uma nova terminologia nos governos, nas empresas, que é saber o que é essencial para o cliente. Não é somente o que o cliente quer, mas o que é essencial para que a vida, apesar de das restrições que nós temos na nossa vida, não poder sair de casa, que nós podemos ter uma vida, podemos tocar a nossa vida de maneira mais agradável possível, né? Outro exemplo muito interessante que eu vi foi o nível de flexibilidade de algumas empresas, até de manufatura, como o caso da Dyson, que produz aspirador de pó. Essas empresas tiveram que, rapidamente, o time de pesquisa e desenvolvimento tentar pegar aquela competência em engenharia, aquela competência em desenvolvimento de novos produtos para desenvolver ventiladores para os hospitais. Empresas do ramo de bebidas alcoólicas começaram a produzir álcool em gel. Então, uma certa flexibilidade começou a acontecer em várias empresas. Outras empresas, a gente vê outras figuras empreendedoras, aqui no caso do Reino Unido, tinha o Joe Wicks, né, que é uma celebridade de internet, começou a produzir vídeos. Ele já tinha um canal de vídeo para se exercitar dentro de casa, mas ele criou um canal, ele criou vídeos matinais para as crianças se exercitarem todos os dias 9 da manhã, como se elas estiverem indo para a escola. Então, ampliou o nicho dele. Ele trabalhava com adultos, trabalhava com jovens, e passou a trabalhar com crianças. Então, ele se vestia de Homem-Aranha, de Batman, e fazia as aulas de educação física. E foi o maior sucesso, né? Então, houve uma aceleração de certas mudanças. E foi isso que a pandemia trouxe. Se essas mudanças elas serão sustentadas no mundo pós-pandemia, eu acho que aqui é talvez uma das perguntas mais provocativas que a gente tem. Eu gostaria muito de escutar a opinião do Daniel depois a respeito da visão dele, como é que nos Estados Unidos, o quanto essas mudanças que aconteceram durante o período de lockdown e durante esse período mais intenso da pandemia, se elas vão ficar no mundo pós-pandemia, né? Acho que, para concluir aqui a minha fala, eu queria trazer também alguns desafios que a pandemia trouxe para modelos de negócios que eram considerados altamente sustentáveis e que estavam num momento de crescimento. E eu estou falando aqui da economia compartilhada, do Airbnb, do Uber, dos espaços de coworking. Então, com a questão da pandemia, houve uma regressão à utilização individual de equipamentos, porque, obviamente, compartilhar computadores, compartilhar imóveis ou veículos aumenta o risco
de contágio de Covid-19. Né? Então, como é que esses negócios, como é que esse modelo de negócio de compartilhamento, ele vai, na verdade, se adaptar para uma realidade, talvez um cenário, né, onde as pandemias são mais frequentes. Certamente terá um custo de adaptação, um custo de limpeza de uma sala mais frequente é certamente um implicador que pode tornar aquele modelo de negócio menos viável, mas, mais uma vez, como que ações inteligentes, inovadoras, esse negócio vai conseguir trazer para que supere possíveis desafios no futuro. Né? Eu acho que tem muito para se discutir nesse mundo pós-pandemia. Vários setores terão dificuldades que serão pertinentes aos setores, não serão todos os setores, não todas as atividades econômicas que sofrerão igualmente. Né? Há setores que precisavam de mudança. O setor que eu trabalho, eu sou professor universitário, o setor de educação é um setor que tem caracteristicamente, e ironicamente talvez, né, porque a gente dá aula de inovação, a gente dá aula de mudança, mas talvez um dos setores mais atrasados ou mais lentos para se transformar. E eu vi colegas, né, tendo que transformar os cursos online há muito tempo. Poxa, essa tendência de curso online ela já existia há muito tempo. Né? Por que a gente não já trabalhava com materiais gravados? Por que a gente já não trabalhava respeitando o ritmo de aprendizado de cada aluno, tendo materiais que são disponíveis antes e após a aula? Então, a pandemia, eu acredito que esse mundo pós-pandemia ele vem para acelerar certas mudanças que, de fato, elas eram necessárias. A questão de saúde, também vários aspectos do setor de saúde vão ser mudados. Acho que o ministro de Saúde aqui, o Matthew Hancock, ele até deu uma declaração muito interessante. Ele fez, olha, nós começamos a fazer várias coisas no Sistema Nacional de Saúde britânico que nós não queremos voltar atrás, nós não queremos voltar como era antes do lockdown. Né? Ele está falando de o quê? De consultas via telefone, ele está falando de testagens em massa de preparações, de ampliação de leito, de ter um certo colchão de segurança no sistema de saúde e, de certa forma, acho que vários negócios que estão no ramo da saúde, eles podem apresentar uma gama de oportunidades. Outras áreas é um pouco mais difícil de falar, né? A parte de entretenimento, esporte, mobilidade, até mesmo a alimentação, eu acho que é preciso saber como é que esses setores vão se comportar, se eles vão carregar certas lições, implementar certas lições que aprenderam durante a pandemia, ou se eles vão voltar a fazer o business as usual, que faziam antes da pandemia. Então, eu encerro aqui a minha exposição, assim, não prevendo, mas talvez entendendo que o ambiente de negócio no mundo pós-pandemia, em relação à sustentabilidade e inovação, ele é um mundo mais complexo, onde tensões que existiam no período pré-pandemia, elas estão mais visíveis agora. Por exemplo, questões relacionadas com a privacidade e a segurança. Né? Então, eu, enquanto pai de família, eu tenho 2 filhos, eu estou preocupado, obviamente, eu quero saber se a minha criança frequentou um lugar onde tinha alguém que foi contaminado. Agora, eu também, enquanto cidadão, eu quero ter a minha privacidade, a privacidade da minha família respeitada. Eu não quero que todas as pessoas na sociedade estejam sendo rastreadas através de um aplicativo, né? ou que o histórico dessa pessoa seja disponibilizado ao público. Extensões relacionadas à saúde, proteção de meio ambiente e crescimento econômico. Mais uma vez, o caminho está ficando talvez até mais estreito para se caminhar dentro dessas dicotomias. Né? Então, eu acho que é por aqui que eu encerro minha exposição e fico à disposição das perguntas que a gente vai responder aqui, ou vai debater pela Jéssica e pelo público. Obrigado.
Nossa, Breno, sensacional. Mais um compartilhamento incrível, muito obrigada. Essa análise, né, de como as empresas globais responderam a essa pandemia e toda essa discussão sobre o que é essencial e os comportamentos que vieram mediante a isso e essas priorizações, né? Então, e as transformações em muitos modelos de negócios mediante a isso. E eu também concordo muito com você quando você coloca que houve uma aceleração de muitas mudanças, e muitas dessas mudanças que já eram necessárias. E aí a pandemia, ela acelerou esse processo e trouxe, assim, mostrou realmente como era necessária e acelerou tudo isso, né? Então foi muito massa. Valeu aí pelo compartilhamento. E vamos para frente, né? E agora, meninos, eu vou deixar vocês conversando aí um pouco entre si, vou ficar um pouco aqui de back office, mas interagindo com vocês aqui pelo chat, beleza? Você está pensando, se essas práticas que a gente está tendo agora, que a humanidade, se essa experiência, de certa forma, traumática, para todo mundo traumática, também todo trauma conduz a inovações, não tem jeito, na história da humanidade, né? Todas as dificuldades, a gente supera, os desafios a gente supera, e fica melhor do que estava antes. Se é... Iniciou. O seu microfone está aberto, Rodrigo. Deixa eu cortar. Tem algum microfone aberto. Então vamos lá. Eu vou repetir então, porque realmente está me atrapalhando. Então vamos lá, Breno, a sua questão era como é que essas práticas que a gente está adquirindo agora, essa experiência de forma traumática e também positiva, porque a gente aprende, a humanidade pega o desafio e faz acontecer, como é que vai ficar depois da pandemia? É uma questão complicada, né? Mesmo a economia, eu tenho conversado com as pessoas, a gente não sabe, né? Estamos vivendo e aprendendo. Agora, tem algumas coisas que aconteceram, vou te dar um exemplo. A Califórnia viveu um drought, uma seca aqui, que vocês devem estar lembrados. 2016, talvez, uma seca bem forte aqui. E caiu tudo agora, gente. O Breno sumiu. O Breno caiu. Foi breve. Foi. O Daniel tinha congelado para mim, mas eu estava... não, estou dizendo que ele congelou para mim. É a conexão à internet. Então vamos lá, vou dar um reset e recomeçar, tá bom? Tá me ouvindo, né, Breno? Ah. Então tá, a questão do Breno era os comportamentos que nós estamos tendo agora, se vão ser perpetuados, se nós vamos continuar com eles após pandemia. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na Califórnia. Quando eu cheguei na Califórnia, em 1991, no Vale do Silício, Silicon Valley, o que eu vi aqui era uma aberração, até hoje é uma aberração para a minha cultura. Qual que é essa? Eu vou dar um exemplo muito prático. E nem sabia que naquela época eu ia mexer com isso, que eu mexo com construção, com casas que são energy efficient, né? Construo casas, eu gosto muito dessa questão de energia e de sustentabilidade. O que a gente vê no Silicon Valley até hoje são aqueles gramados lindos da Cisco, da Facebook, maravilhosos, que consomem uma água, uma energia, água, no fundo a água, a energia não é tanta, mas a água, muito consumo de água para ter essa beleza muito bonita. E, realmente, quando eu cheguei, falei, que coisa linda. Só que quando você vai vivendo aqui, você percebe, você também vai ter o seu front yard. Eu falei, eu também quero essa grama bonita. E é um consumo de água muito grande. Em 2016, tivemos aquela seca muito forte, muito forte. O governador falou, agora acabou a brincadeira, gente. Tem que economizar e vamos cortar a água. Tá? O que aconteceu? Fala, Bruno. Não, é interessante você colocar isso, porque há 2 anos a Irlanda do Norte passou por uma seca muito grande, e a primeira ação governamental foi dizer tem que fechar todos os sprinkles, né? Então, era para fechar, parar de aguar a grama, em outras palavras. Né? Quem tivesse piscina em casa também não era para estar enchendo a piscina. Então, esse é um dos pontos que eu trago da minha própria pesquisa. Todas as vezes que a humanidade ela encontra assim, em uma crise, eu quero chamar assim, momento de crise visível, né? Perceptível.
você abrir a torneira e a pressão da água ter caído já. O consumo migra, o equilíbrio entre a quantidade de supérfluo e essencial que você consome, ele muda para aumentar o peso do essencial, né? Então, você precisa deixar de encher a piscina lá das crianças, precisa deixar de aguar o gramado para poder ter água para cozinhar e para tomar banho, né? Essa é uma coisa interessante. Agora, a gente não vê o mesmo nível a gente não vê o mesmo nível de urgência, por exemplo, com poluição atmosférica. Eu não viu, a não ser experiências em Londres, na Dinamarca, em Copenhague, com congestion charge, né, uma taxa, um imposto para você dirigir o carro no centro da cidade. Eu moro aqui em Birmingham. Birmingham também vai ter uma taxa de ar limpo, vamos dizer, que para você dirigir no centro da cidade, você vai pagar uma tarifa que é maior do que a tarifa do ônibus. Então, esse é um troço interessante, porque agora, no mundo pós-pandemia, andar de ônibus também é perigoso, também tem seus riscos da saúde humana. Tá? A poluição atmosférica, ela mata por ano, morte precoce, tá? Por ano no Reino Unido, mais de 60 mil pessoas. Então, é uma pandemia por ano. E agora está entre a cruz e a espada. Porque ou você anda de ônibus e está mais exposto a um vírus, enquanto não se tem vacina, ou você vai ter que voltar a utilizar o carro e poluir o meio ambiente. Então, eu acho interessante você colocar que a Califórnia faz isso aí, e eu ainda tenho, assim, as dúvidas como o mercado vai se comportar, porque essas decisões serão decisões difíceis. Então, Breno, e completando aqui, o que ocorreu depois Então, vivemos o período de crise de 2016, a população como um todo, são 40 milhões, 39 milhões de pessoas aqui na Califórnia, nós aprendemos. Então, 90%, 95%, nem todos, o ser humano não tem 100%, nós somos animais complexos. Os costumes de utilização de água mudaram, a própria descarga, tá certo? E a Califórnia tem os códigos de construção mais duros daqui dos Estados Unidos. O código de construção, a cada 4 anos, ele é apertado, né? Eu estou muito por dentro disso daí. E, então, quero te falar, respondendo lá, o consumo de água aqui foi alterado, o padrão, o costume das pessoas alterou de forma muito positiva, tanto que você pegar estatísticas de consumo de água de 2017, 2018 e depois, você observa que aí veio o normal, nós voltamos ao normal, você observa que mudou, o padrão mudou, depois dessa crise. Como vai se ficar depois, a gente não sabe, mas so far, so good, né? Tá se mantendo. Então, eu acho que, em geral, a gente tende a manter esses padrões de comportamentais. Eu acho, Breno, que a gente vai manter muitos deles. Agora, digo, o maior desafio da humanidade não é a pandemia. Nosso maior desafio é a mudança climática. Porque nós, infelizmente, não acordamos para isso ainda. Nós estamos divididos, infelizmente. O mundo está dividido. E é uma questão super complexa, porque a Índia, ela fala, por que vocês, britânicos, né? É muita ligação muito forte ainda, por que vocês que tiveram um momento de industrialização e puderam atingir um nível de conforto para as pessoas do seu país, vocês podem diminuir, you can afford, né? Vocês podem agora diminuir o consumo de energia, mas nós não podemos. Por que nós temos que pagar um preço? Então, é uma questão bem complexa, né, Breno? É muito complexa. É muito complexa porque, como você bem falou, tem um histórico acumulado que é inegável o papel que o consumo de energia tem no processo de desenvolvimento econômico. Né? A literatura mostra claramente que quando você ultrapassa um threshold, um limite lá de $8.000 por ano per capita, né? As pessoas começam a se preocupar um pouco mais e certas tecnologias ambientais, elas entram em ação. Então, por exemplo, acho que até no Brasil, você que é de São Paulo, deve lembrar bem o caso de Cubatão, né? O Cubatão é uma cidade extremamente poluída, mas à medida que fica um pouco mais rica, aí não aceita certa degradação do meio ambiente e começa a melhorar certos poluentes simplesmente são controlados de maneira bem
bem restrita, como é o caso de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e por aí vai. Isso não acontece com CO2. Né? Isso não acontece com CO2. Todos os países desenvolvidos, com raras exceções, eles continuam com uma política econômica de crescer a economia que está associada, ainda fortemente associada, com a elevação da emissão de carbono. Né? Há, nesse contexto de pandemia, uma novidade, né? Porque como o mundo está praticamente num período... O Reino Unido já está decretado em recessão, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer com várias outras nações também. Então, nós estamos num período de pré-recessão global, vamos dizer assim. A Europa já disse que a diretriz para a recuperação econômica é através de uma recuperação verde. Então, a geração de emprego vai se favorecer em empreendimentos que têm caráter ambientalmente correto, tudo. Mudanças de infraestrutura também terão que ser feitas dentro dessa lógica. Então, você que é do ramo da construção aí, né, é impressionante como tecnologias que são milenares, como a captação de água da chuva, isso existiu desde os tempos dos incas, dos astecas, né? E as construções mais modernas, elas não aproveitaram isso, elas não fizeram isso. Então, obviamente, a pandemia, o mundo pós-pandemia, é diferente do mundo pós-guerra, porque no mundo pós-guerra você destrói fisicamente os ambientes. Você vai lá, solta uma bomba, e aí você tem a chance de realmente reconstruir o espaço. O mundo pandemia, o mundo pós-pandemia, ele não teve uma destruição físico-química completa de certos ambientes urbanos e rurais. Né? Agora, aonde essas mudanças infraestruturais elas irão acontecer e como elas vão acontecer, a tendência é que os governos que são mais responsáveis vão escolher tecnologias que permitam reutilização de água, um processo de crescimento de economia circular, utilização de resíduos sólidos em várias outras atividades, e eu acho que essa pode ser um dos grandes benefícios, um dos grandes alertas. A criação do senso de urgência, né? E dois, a utilização dessas tecnologias para que se tenha uma recuperação econômica mais sustentável. Perfeito. A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui. Ela está perguntando o seguinte, eu vou ler a pergunta da Jéssica. Você quer ler? Pode ler. Vou ver se eu consigo aqui. Diante dessas mudanças de cenário, o que vocês poderiam sugerir para as pessoas que estavam pensando e ainda estão pensando em desenvolver seus negócios para atingir o mercado internacional? Estamos experimentando novos comportamentos humanos, onde vocês acham que principalmente essas mudanças podem... Opa, tá difícil de chegar. Gerar novas oportunidades. Gerar novas oportunidades, exato. Que outras sugestões, além de tudo que vai compartilhar, que vocês podem compartilhar aqui para esse cenário de pós-pandemia? Eu posso dar uma... bater o centro nessa daí, né? Voltando até um pouco para o que você tinha colocado lá da Índia. Eu estive na Índia o ano passado, né? Eu estava dando uma palestra em Mumbai, a nossa conferência anual do IAMOT foi na Índia, e eu fiz um estudo para a minha apresentação de como a Índia estava conciliando essa questão de inclusividade, que é muito forte, inclusão, né? Desculpa, trocando aí o inglês pelo português, de inclusão e crescimento econômico e proteção ambiental, né? De acordo com os dados da ONU, a Índia está conseguindo algo absolutamente sensacional. A Índia está conseguindo crescer a economia de maneira desassociada ao capital natural que elas têm. Né? Então, o que é o capital natural? Então, pode ser uma reserva florestal,
pode ser uma reserva de petróleo, qualquer coisa que pertence à natureza, que pode ser monetizado, é considerado parte do capital natural. Tá? E isso é algo que os países desenvolvidos não conseguiram fazer. Eles só conseguiram desassociar esse consumo de recursos naturais com o crescimento econômico de maneira muito tardia. Tá? Então, indo direto agora ao ponto dessa pergunta, as pessoas que estão pensando em participar do mercado internacional, elas já têm que entrar compreendendo quais são os desafios de caráter global. Um deles, né, é a mudança climática. Outro é a transição para energias verdes, a escassez de água, né, e o controle de certos tipos de resíduos. Resíduos eletrônicos é um problema seríssimo, né, resíduos hospitalares, e mais uma vez, acho que o último ponto também é a segurança alimentar. Então, esses eu acho que talvez seriam os grandes desafios. Qualquer negócio que venha ser associado, seja grande ou pequeno, eu acho que eles têm uma inserção no mercado internacional. Obviamente que há diferenças gritantes entre os países. Alguns países eles têm uma necessidade, têm uma escassez maior de água do que outros, né? Ou tem uma dependência maior em combustíveis fósseis do que outros. E aí essas tecnologias que vocês estão, elas terão lugares onde o mercado é mais apropriado para aplicá-las do que em outros, né? Mas eu vou citar dois exemplos rápidos aqui, de duas empresas britânicas, né? Uma é a Twipes. Twipes, ela é uma empresa que faz lenços umedecidos, né? Isso que você usa em criança para limpar ou até para limpar a pele. E eles desenvolveram um produto, como talvez vocês já sabem, esses lenços umedecidos, eles não podem ser jogados diretamente no sanitário, porque eles entopem o sanitário e criam um problema sério dentro do tratamento de esgoto. E essa empresa criou lenços que eles são biodegradáveis e eles praticamente se dissolvem igual a um papel higiênico. Então, isso é uma ideia que tem apelo internacional, que tem apelo global. Outra é a Grid Edge, que é uma empresa até de alunos da Universidade de Aston, que ela faz uma gestão da demanda de energia em grandes prédios, como shoppings, né? E alterando o consumo de energia do momento de pico, retirando do momento de pico e vendendo energia no momento de pico. Então, essa empresa foi agora vendida para a BP. E, mais uma vez, são ideias que têm apelo global. Eu passo agora a bola para você, Daniel. Pois é, essa questão, né, de falar um pouco dessas questões. Primeiro, naquilo que se liga na questão de sonho, né? Eu tenho falado que eu sou um produto dos meus sonhos desde criança. Eu sou um produto dos meus sonhos, das minhas inspirações, etc. Cheguei aonde eu cheguei, eu estou aqui hoje morando porque eu segui minhas paixões. Então, eu não quero, de forma nenhuma, tirar isso das pessoas que estão ouvindo. Ao contrário, se você tem um sonho de construir algo e mudar para um país, qualquer que seja o lugar, continue, independente das... Porque as circunstâncias atuais são desfavoráveis. Se a gente for falar, na verdade, são desfavoráveis. Você vê imigração, a gente comentou isso, Breno, outro dia. A imigração mais controlada, alguns governos importantes, Estados Unidos e outros aí, revendo todas as formas de poder imigrar. Então, eu vim aqui de uma certa forma em 91, as coisas estão mudando, e as viagens restritas, as pessoas retraídas, os negócios retraídos, né? Então, no primeiro momento, você ir para atingir mercados fora é muito desafiador. Eu quero deixar bem claro, independente de tudo isso, se o seu sonho é conquistar ao sair do país e crescer e abrir negócios fora, continue. Foi por isso que eu fiz. Eu fiz isso com meu sócio.
Muita gente fez isso, inclusive em momentos... Que momento que era? O momento que nós tínhamos aquele timing que tinha lá. Eu não escolhi o timing. Aconteceu, circunstancial. Então, eu quero deixar bem claro. Agora, sempre é bom a gente avaliar o contexto atual. Tudo que o Breno comentou e que a gente está falando, o contexto atual é de desafios. Nada te impede de fazer os negócios também onde você está. Porque o mundo está muito ligado, muito conectado, cada vez mais conectado. Né? Esse aplicativo Zoom, que já estava aí, a matriz aqui em São José. Passei no prédio, ele nem sabia que era em São José. Que perto de onde eu estou. Explodiu, tá certo? Então, você está muito conectado. Então, você pode estabelecer sua empresa no Brasil, crescer e fazer os negócios e preparar o terreno para uma mudança futura sua, né? E para o seu sucesso que vai acontecer, tá abrindo filiais lá nesses países, quando você quiser. Né? Dá para... Então é isso, conciliar esse momento das dificuldades, observar o que está acontecendo e usar as armas que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem hoje. Acho que é isso. Eu acho que o que eu posso adicionar é que, de fato, o momento talvez seja um pouco mais desafiador, né? Mas os mecanismos, talvez eles não mudaram tanto, né? As pessoas continuam precisando desenvolver. Se você quer ter um mercado, atingir o mercado global, você precisa começar a desenvolver habilidades em línguas, você precisa desenvolver habilidades em networking, você precisa compreender como é a cultura do outro. Você não entra para fazer negócio, tá? Seja nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, na Alemanha, sem entender que há uma forma, às vezes até sutil, contudo diferente de lidar com os clientes, com investidores e por aí vai. Tá? Acho que a questão de motivação e do time, ela é muito importante, porque é uma característica natural de quem é inovador, muitas vezes está à frente do tempo. Acho que a gente conversou sobre isso também, Daniel, em outra oportunidade. E vamos dizer que você esteja, se você estiver à frente do seu tempo, 50 anos, você vai estar talvez muito, muito velho para concretizar aquele sonho na hora que chega o verdadeiro timing, né? A não ser que você seja absolutamente fantástico em converter todo mundo, em compreender que aquela demanda ela é necessária hoje, não daqui a 50 anos. Agora vamos colocar um cenário um pouco mais realista. Não sei que você esteja à frente do seu tempo 2 anos, tá? Ou 5 anos. Você precisa de motivação para aguentar os ups and downs que vão, né, acontecer nesse período até que os investidores, que os clientes estejam convencidos que o seu produto é necessário. E você só faz isso através de realmente acreditando que é um sonho, que é uma motivação. A minha rota para se internacionalizar foi uma rota um pouco mais, vamos dizer assim, que eu vim pela rota acadêmica, foi algo mais passível de planejamento, vamos dizer, um ambiente que gera menos incerteza. O que foi que eu fiz? Eu procurei bolsas de estudo da comunidade europeia que não me tinham a obrigação de retornar ao Brasil, porque eu já sabia que eu não queria retornar, né? Eu tinha me planejado trabalhava no Sebrae como trainee, estava terminando meu mestrado, eu disse, eu quero tentar uma carreira lá fora. Eu não quero simplesmente ir lá fazer meu doutorado com bolsa da CAPES ou do CNPq e ter a obrigação legal de retornar ao país. Não, eu quero tentar uma vida profissional lá fora e depois, quem sabe, ter a condição de escolher, o direito de escolha. E eu peguei uma bolsa da Comunidade Europeia para a América Latina, né? E tive a sorte de o projeto ser aceito durante o meu doutorado também tive a oportunidade de dar aula nos programas de graduação e pós-graduação, porque uma professora estava de saída da universidade, fiz um bom trabalho e aí a universidade me contratou. Tá? Então, certas áreas, eu acho que independente do tipo de sonho que você tem, da motivação que você tem, planejamento também é essencial, né? Explorar, conhecer, conversar com as pessoas, conhecer as experiências de outras pessoas é essencial. Muitas vezes a gente fica muito focado, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, pertinho dos Estados Unidos tem outro país fantástico, o Canadá, que tem uma política de imigração completamente diferente. Eu quero ir para o Reino Unido. Não, por que não a Suécia? Por que não
a Austrália, a Nova Zelândia, tem um monte de países aí que tem uma política de imigração atrativa. De fato, elas se alteraram nos últimos anos. Eu posso falar mais a respeito do Reino Unido, porque eu resido aqui há 10 anos, tá entendendo? A entrada, por exemplo, quem tinha parentes, avós europeus, podia entrar via Portugal e de Portugal vir para o Reino Unido. Essa rota desapareceu, né? Quem tinha avós italianos podia tirar a cidadania italiana e de lá entrar no Reino Unido. Essa rota desapareceu. O lado positivo hoje é que o brasileiro está equiparado ao europeu. Então, antigamente, né, o europeu tinha prioridade na lista de imigração, não passava por imigração, na verdade, era tudo considerado borderless, né, sem fronteiras. Para quem era europeu, hoje vai ter fronteira. Ok, Jéssica está perguntando aqui, gente, temos 20 minutos para finalizar. Minha sugestão, vocês têm mais alguma colocação sobre a questão da mudança do comportamento gerando novas oportunidades para esse cenário pós-pandemia? Você quer começar essa daí? Eu começo, Breno. Eu ia até tomar uma carona no que você comentou dessas mudanças, né? Tudo muda. Essa expressão tudo muda parece bem vulgar, muito genérica. Como Nunca é que foi tão verdadeira. Né? Deixa eu falar um pouco da nossa experiência. Então, quando eu comecei com meu sócio, João Lima, nós fizemos uma ideia que estava na minha cabeça, né? Que eu já queria fazer, que seria uma placa de comunicação para se comunicar com computadores de grande porte na época, né? E fomos fazer, esse era o nosso sonho, fomos fazer, ficamos lá 1 ano desenvolvendo. Quando o projeto estava finalizando, um projeto muito complexo, lá, hardware e software, o João veio, achou um cliente, quer dizer, numa empresa que ele trabalhava, que eu saí primeiro, eu fui me dedicar primeiro a isso, e o João continuou trabalhando, e até parte do salário dele era para pagar a empresa, né, porque eu não tinha mais recursos. Assim que nós não tinha angel investor, não tinha venture capitalist, mas não tinha questão de anjo, investidor anjo não existia. Nós nos financiamos dessa forma. Então, durante 1 ano separamos o dinheiro do nosso salário, que a gente era engenheiro, empregados, numa poupança. Depois eu fui me dedicar integralmente, o João continuou trabalhando e dava parte do salário para a empresa. Veja como nós nos juntamos o capital, trabalhamos. E esse projeto, a empresa que ele trabalhava queria uma coisa semelhante, mas não exatamente igual. Foi difícil para eu aceitar. Então, esse momento de mudança foi difícil, porque tem questão de ego. Tudo que eu sonhava, não vai dar, gente, o que eu faço agora? Eu observei que eu não vou impactar a empresa por causa dos meus sonhos pessoais ou do meu ego. Então, eu falei, vamos lá, vamos fazer uma conversão no produto. Fizemos uma conversão no produto e teve sucesso, teve tração. Certo? A empresa pôde levantar voo. A partir dali, o que ocorreu depois de 2 anos, olha que incrível, 2, 3 anos, aquele sonho antigo que eu tinha foi realizado. O Banco do Brasil fez uma compra imensa através da Unisys. Eu lembro para nós, foi coisa de $2 milhões, que era muito importante. Esse foi o dinheiro que a gente usou para fazer a expansão no Vale do Silício, o dinheiro que nós precisávamos. Então, veja, talvez o seu sonho nesse instante possa ser adaptado para uma realidade que o Breno comentou. Num desses caminhos, num desses mercados que estão em necessidade, estão muitos aí, né? Que ele comentou. Você pode fazer o que o pessoal chama de pivoting. É uma pequena mudança, não é jogar tudo fora. Quem sabe você consiga fazer isso, fazer essa adaptação e esse sonho que você tem possa ser realizado mais para frente com os recursos que você construiu com essa mudança, com essa adaptação, com o pivoting. Acho que seria isso, né? Não, eu concordo plenamente com o que você está falando, e eu trabalho com alguns empreendedores aqui, sempre que possível, eu estou próximo ao Innovation UK, o Innovation Birmingham, na verdade, que é trabalhar com, influenciar os empreendedores na área de inovação para sustentabilidade, né? E eu recentemente encontrei um empreendedor, um empresário, que ele desenvolvia um produto de luzes ultravioleta, né?
a aplicação dele era completamente fora do que ele faz hoje. Hoje ele faz praticamente um processo de esterilização de equipamento através de iluminação. Então, quer dizer, muitas vezes nós temos já a competência, nós temos uma tecnologia, só que ela está sendo aplicada em uma área que ela é talvez comercialmente mais vulnerável a essas mudanças que estão cada vez mais rápidas e frequentes. Tem outras áreas, né, que elas serão provavelmente mais robustas a essas oscilações. Como descobrir elas, como testar? Alguns vão aprender através da tentativa e erro, que é o método talvez até mais eficaz e comum que nós temos, né? Agora, eu acredito que para certos empresários, a aplicação, a geração de um novo produto através do produto atual, a ampliação do portfólio do produto, talvez seja pouco custosa e vale a pena, né? Vale a pena para poder ter produtos que talvez migrar de produtos um pouco mais supérfluos para produtos essenciais. Essa é uma ideia. Não estou dizendo que você tem que abandonar produtos que são supérfluos, né? O supérfluo ele tem um papel importante dentro da economia, tem um papel importante dentro da saúde mental, tem diversos benefícios. De forma alguma, eu estou dizendo que é preciso somente focar nessas grandes ideias ou nessas necessidades inatas do ser humano e da sociedade. Não. O que eu estou dizendo é que, dentro do seu portfólio de produto, um equilíbrio entre as demandas que são essenciais e supérfluas talvez seja benéfico nesse mundo pós-pandemia, porque vai ser um mundo onde certas mudanças elas podem ser disruptivas e elas podem aparecer muito rápida e com uma frequência maior do que a gente está acostumado, né? Então, eu acho que essa seria talvez a minha contribuição final. Desejar boa sorte a todos os participantes. Fico à disposição para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais aqui do trabalho no Reino Unido e discutir um pouco de colaboração também. Mas foi um prazer. Obrigado à organização do GoRN, obrigado ao Sebrae, obrigado a Jéssica aí pela moderação e o Daniel pela oportunidade para aprender com ele aí essas experiências e bem interessantes no Vale do Silício. Eu que tenho que agradecer, Breno. Foi muito bom estar aí ouvindo suas especializações, né? Seus assuntos aí, que você é especialista e está tanto tempo vivendo com isso, e até, de uma certa forma, eu tenho na construção vivido isso também. Agradeço a Jéssica, o pessoal do Sebrae todo. E a palavra final é essa, que hang in there, né? Teve um caso que aconteceu aqui comigo outro dia, acho que foi ano passado. Meu carro quebrou aqui em São José, quebrou no semáforo, num farol ali. O pessoal buzinando, eu fiquei desesperado, eu ando com uma mochila, com tudo dentro, né? Eu tirei a mochila, fui no canto, deixei ali. O que aconteceu foi o seguinte, eu acabei saindo com o carro com a minha mochila lá, com todos os meus documentos, tudo que tinha ali naquela pracinha. Descobri isso depois de 5 minutos. Cara, o que aconteceu? Voltei correndo e tinha um morador de rua ali, tá certo? E, obviamente, minha mochila não estava mais lá. Só que minha esposa falou, mas você tem o Find Your iPhone. Ela conseguiu, porque ela tem o Find Your iPhone. A gente estava se movendo, estava se mexendo, a minha mochila estava se mexendo no iPhone da minha esposa. Eu fui atrás, achei a mochila. Estava aqui nos Estados Unidos, lá no Silicon Valley, pelo menos, tem umas banquinhas que você coloca doação de roupa, etc., para pessoas. Estava lá, eles colocaram lá, quem quer que seja que pegou. Eu peguei a mochila, mas o que me marcou, eu estava completamente alucinado, cara, perdi todos os meus documentos, tudo que eu tinha, cartão de crédito, nem dinheiro, não tinha muito, mas não é nem isso, é mais cartão de crédito e essas informações. Eu recuperei a mochila, e na hora de ir embora, de voltar, não tinha nada, tinham levado o dinheiro, que era pouquinho. Né? Esse morador de rua falou, hang in there, man. Hang in there. Hang in there, man. A mensagem que veio para mim foi, relaxa, cara. Relaxa. Isso não é o fim do mundo. Aconteceu. Eu acho que a gente está vivendo um momento aqui, o Breno comentou, nós nunca vivemos. Eu não vivi. Eu vi meu pai e minha mãe falarem, já são falecidos, que eles viveram da Segunda Guerra. Eles contaram. Meu bisavô contou
para o meu pai, porque eu não conhecia meu bisavô. Meu bisavô contou para o meu pai da gripe espanhola que ele viu em São Paulo. Ele falou literalmente que passava o carrinho, o burrinho levando os corpos. Toda casa saía 1 ou 2 corpos de toda a casa do centro de São Paulo. Foi isso que o meu bisavô falou para o meu pai e meu pai falou para mim. Então, hoje, a gente vê uma situação tão traumática, a mensagem final tem que ser positiva, porque a vida continua hang in there. Let's hang in there e continuar engajado, procurando sonhos, porque a nossa vida é assim. Então, obrigado novamente a todos. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa plenária. Eu agradeço demais a gentil participação do Daniel e do Breno hoje aqui conosco, né? Que se disponibilizaram a estar aqui fazendo esses compartilhamentos. Muito obrigada, foi incrível. E em nome do SEBRAE e de todos os grupos, comunidades e instituições que co-construíram esse evento conosco, e dos nossos patrocinadores, né, que acreditaram no nosso evento, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no GoRN 2020 Online. Um forte abraço e espero que possamos nos encontrar outras vezes em breve. Obrigada, gente!